Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Eu sou Fernando Baltazar, coordenador desse canal, e esse é o programa Entrevista Intercontinental. Como vocês já sabem, a Entrevista Intercontinental não é um programa de jornalismo, não é factual, não é headline, é um programa mais leve e diferente do que a gente vê por aí normalmente. É um programa em que eu sempre trago convidados e sempre digo, são grandes amigos que eu trago ou pessoas que eu admiro por alguma questão. São pessoas de talentos exclusivos, são pessoas que merecem um bate-papo, merecem que o público conheça aquela pessoa que está por trás de um canal, quem é o grande produtor teatral, e assim vai. É o Entrevista Intercontinental, um programa relativamente mais leve para os nossos dias, onde nós temos a oportunidade de conhecer pessoas num bate-papo descontraído, num bate-papo onde histórias que nunca foram contadas acabam sendo contadas, e assim vai. O nosso entrevistado de hoje é o Roveran, tá? Mas eu coloquei aqui primeiro a agência BTZ, que é a minha agência aqui em Portugal, e por essa agência eu trabalho Portugal, Europa e diversos países do mundo. Eu sou coordenador de produção, a minha produtora opera programas em diversos lugares. Programa 4x4, com Lacombe, Ana Paula Henkel, Constantino, produzido por mim. Canal do Fiuza, sempre foi e continua agora, todas as quintas-feiras às 8 da noite, também produzido por mim, além de uma outra série de canais e programas que eu também produzo aqui em Portugal e remotamente para qualquer lugar do mundo. Então, tem aí o QR Code, lancei hoje esse QR Code, mas vamos lá. O meu entrevistado de hoje é o Roveran. Ricardo Roveran, ele tem um canal que eu acho um canal muito importante, tá? Eu gosto de assistir, que está aqui, eu vou mostrar para vocês, é o Jornal Bunker. Vamos lá. Já está até o Roveran aí com a gente. Jornal Bunker Oficial. É um canal, como diz aqui a nossa abertura, né? A chamada do programa, um canal necessário. E por que eu trouxe o Roveran do canal Bunker? Eu vou explicar por quê. Porque o Roveran é uma pessoa que vem se destacando no mercado, com bons convidados, com bons posicionamentos, com uma boa visão do que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Só que o Roveran, antes do Bunker, ele já trabalhava com comunicação. E a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso. O Roveran, olha, só para vocês saberem, antes dessa entrevista passamos 1 hora conversando fora do ar, e que pessoa agradável para se conversar, com uma cultura muito grande, uma pessoa que dá prazer. Se eu estivesse no Brasil, em São Paulo, certamente eu ia marcar aquele chopinho com ele, e íamos ficar muitas e muitas horas batendo papo, porque é uma pessoa muito agradável, além de ter uma grande cultura. Então, Roveran, seja mais do que bem-vindo ao Entrevista Intercontinental. Muito obrigado pelas palavras gentis, né? E pelo carinho, né, que você está recebendo aqui, está me recebendo. É um grande prazer estar aqui com você. Eu acho que, na verdade, era o contrário, né? Era para você estar sendo entrevistado, dado a sua carreira e toda a sua contribuição para a comunicação. Estou à disposição do seu canal. E te digo mais uma coisa, Roveran, a coisa mais rara da vida é eu dar entrevista para alguém. Pois é, né? E esse tipo de entrevista que a gente precisava ter, porque o que você já me contou nesses últimos meses de conversa, a gente conversando, e eu adoro conversar com você, isso aqui é uma confissão, né? Adoro conversar com você, é que você tem ideias dentro da comunicação que elas são originais, essa é a palavra correta, e elas são geniais, né? A palavra genial, ela significa inspirado, né? Então, você tem uma verdadeira inspiração quando você traz, e isso falta muito hoje, né? Hoje isso está em falta, isso é uma coisa que o mercado ele tem uma demanda, as pessoas querem, isso ia fazer toda a diferença, sobretudo nos dias de hoje, né? Sobretudo nos dias de hoje. Se for do headline, eu vivo o headline, né? Eu sou totalmente... Meu foco é o headline, né?
pá, o acontecimento do momento, e agora o que está inflamando? Urgente, bomba! Breaking news, breaking news. Eu vivo, meu dia a dia é esse, né? Quando teve gente que para de almoçar, fala, meu Deus, bomba, aconteceu agora. Ele não tem mais a notícia, é só a chamada, bomba, aconteceu agora. Último minuto. Não, urgente, o cara vê urgente, ele vai ver, ele não sabe nem o que está acontecendo, ele para de comer, ele sai correndo do chuveiro com o cabelo cheio de shampoo, ele fala, não, põe no canal lá que o cara vai dar a notícia. Aí entra lá, o cara não tem bomba nenhuma, ele só fica falando, não, eu vou falar. Peraí que eu vou falar. Parece que a internet multiplicou a quantidade da escola João Kleber do jornalismo. E olha que eu gosto. Para. Enfim, né, as ideias originais estão com grandes comunicadores. Né? Esses grandes comunicadores, eu acho que você é uma das grandes injustiças da história da comunicação no Brasil. Acho que você devia ser reconhecido. Eu sou relativamente conhecido, no meu núcleo mais fechado. São 40 anos dedicados à comunicação. Eu comecei, hoje eu tenho 51 anos. Eu comecei a trabalhar nessa área aos 17 anos de idade. Então, olha, passei por todos os setores de agência de publicidade, de produtoras de vídeo, de produtoras de cinema, de rádios, de jornais, de telejornais. Passei por absolutamente tudo, fui repórter muitos anos, fui apresentador de bancada de telejornal, lá em Goiás, década de 90, muito legal, uma experiência muito boa que eu tive lá pela Rede Record de televisão, e depois Natal, Rio Grande do Norte, nossa, rodei o Brasil inteiro com comunicação. Mas, Rovera, então, exatamente esse o tema, comunicação, né? Você é um grande comunicador, é uma pessoa que eu vejo que tem um empenho, é uma pessoa que é incansável. A gente percebe as dificuldades que tem, não são as suas dificuldades, não. As dificuldades que todo bom comunicador no Brasil tem de crescer, de expandir, de fazer a coisa acontecer. Como é difícil, eu mesmo estou aqui agora, canal Intercontinental, recomeçando um canal. Deve ser meu 10º canal, quantos já foram banidos? E muitas vezes dá uma falta de vontade de refazer um canal. E eu tive essa vontade, não vivo dele, assim como você, que vive do jornalismo, eu vivo do que eu produzo, e esse canal aqui, por isso, esse programa é um programa para me dar um presente de conversar com pessoas interessantes e levar esse presente para o nosso público. Mas eu te conheci alguns anos atrás pelo vídeo por conta do Terça Livre. Como é que foi essa experiência do Terça Livre? Uma surpresa. No Terça Livre foi uma surpresa muito agradável, porque eu não entro em nada se não for para fazer diferença. É uma coisa minha. Eu acho assim, ó, você quer ver eu abandonar uma coisa? Eu comecei um trabalho. Você quer ver eu abandonar esse trabalho? Eu vejo que tem alguém fazendo, está fazendo bem feito. Eu falo, não sou necessário. Já tem alguém fazendo, e se alguém que está fazendo é competente, e se esse cara que está fazendo é competente, provavelmente ou eu vou entrar lá para tomar o tempo dele, né? E ele vai deixar de produzir, ou eu não sei, né? Então eu olho para aquilo ali e falo, se tem alguém fazendo, está fazendo bem feito, ali já não é meu lugar, porque ali, a minha colaboração não vai ser na proporção que eu quero fazer, não é aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí o que aconteceu? Eu fiquei olhando para todo o espectro conservador que estava ressurgindo no Brasil naquele momento, e eu falei, o que esse pessoal está fazendo e que precisa de alguém, aonde que está faltando alguém, né? E eu encontrei uma veia mais artística, né? O comentário sobre cinema, o comentário sobre teatro, o comentário sobre arte mesmo, sobre música, e que não tinha. Tinha, claro, aquele jornalista que faz a fofoca do dia, né? Fulana casou, fulana arrumou um namorado novo, fotografaram no baile. Não, isso não é arte. Né? Você trazer as produções mesmo, o que é que está acontecendo? E começar a discutir isso conceitualmente, né? E aí eu seguia muito o professor Olavo, conversava com ele, e teve um momento que eu falei, isso está faltando, eu senti, falei, isso aqui está faltando. Eu comecei a escrever e comecei a trazer um grande público, eu cheguei a ter 200 mil leitores, né? E era uma coisa que começou sem nenhuma presunção e nenhuma pretensão. Eu queria fazer diferença, mas nunca imaginei chegando tão longe.
Mas isso eu estou falando de 2016, 2017, né? Uhum. Chegou ao ponto de ter gente escrevendo para mim, dizendo, Rovena, eu só assisto o filme se você falar dele primeiro. Senão eu não assisto. E era um carinho e mérito, né? Não é uma coisa que eu merecia. Eu não tinha essa pretensão, não achava que isso ia acontecer. E um dia eu estava escrevendo, teve uma revista portuguesa, que era o Mundo de Cinema, né? O rapaz lá, eu esqueci o nome dele agora, depois que eu tive Covid, minha memória ficou uma porcaria, então o pessoal que está assistindo não briga comigo, não. E, se me criticarem, eu sou merecedor da crítica. Vou procurar aqui. Não, o Mundo de Cinema, naquela época, em 2017, era uma revista portuguesa de cinema, né? Aí eles pegaram e me convidaram para ser colunista, eu tive uma coluna na revista, o Mundo de Cinema. Não sei se ela existe ainda hoje, mas eu tenho muito carinho por eles. Uhum. E aí eu ganhei uma outra projeção com essa coluna. E a partir daí, em um determinado momento, o Alan dos Santos resolveu me chamar, né? Através trabalhava no Terça Livre o Rodrigo Torre, que cuidava do site do Terça Livre, cuidava de toda aquela parte operacional do back-end, né? O Rodrigo Torre pegou e me chamou, falou, o Alan quer contratar você como jornalista. Eu falei, meu Deus, né? Para mim foi uma grande alegria, porque era o que eu queria fazer naquele momento. Né? Era o que eu queria fazer naquele momento. Eu tenho uma história espiritual por trás disso. Um dia, se você quiser, eu até te conto. Mas só para colocar aqui, ó, revista O Mundo do Cinema existe. Ah, tá no ar ainda, né? Tem YouTube, tem Instagram, tem site próprio e assim vai. Eu escrevia sobre filmes ali, mandava para eles gostavam dos textos e o pessoal lia, tinha muito leitor, né? E aí passou e tal, aí de repente o Alan me chama e quando eu vejo eu estou dentro do Terça Livre, né? Quando eu vejo eu estou dentro do Terça Livre, eu falei, poxa, mas você quer um jornalista mesmo para a área da política, essa área conjuntural, né? O que é que está acontecendo todo dia, né? As influências do espectro que está do lado de dentro, é isso mesmo. Então ótimo, me casou, né? Assim, para mim foi o Terça Livre, eu cheguei nele com uma alegria muito grande e já me integrei à equipe assim como se eu estivesse na minha casa e foi uma alegria muito grande trabalhar ali todo aquele tempo. Eu fiquei do começo até o final do Terça Livre. Eu cheguei um pouco antes do Terça Livre explodir. Eu lembro que a gente estava no estúdio aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e tinha o Mário de Oliveira. O Mário de Oliveira, para quem não conhece, ele foi aqui da TV Século XXI, grande amigo meu. Ele é estrategista de opinião pública, né? Então ele é aquele cara que ele fica vendo o que está no mainstream, o que está, qual é a onda naquele momento, e ele vai trabalhar junto com o pauteiro do jornal, né? E o Mário, ele chegou para a gente na redação, tinha alguns jornalistas ali nas mesas, e falou, pessoal, a gente tem um projeto aqui, só que é uma aposta muito ousada. E a gente vai fazer assim, assado, tal. E eu lembro que ninguém quis topar aquele projeto. Ninguém. Mas eu ouvi a ideia dele e falei, não, ele tá certo, quem tá certo é esse cara. Eu pensei comigo na hora, meu raciocínio, eu falei, vou topar com você. E topou só eu e ele. Só da redação inteira, topou eu e o Mário Oliveira, só. E eu sei que, seguindo a ideia do Mário, que a gente topou para a redação, as mudanças no site, as mudanças na linha de abordagem da política, a gente tirou o site de 20 mil acessos por dia para 40 mil, assim, a questão de 2 semanas, né? De 20 para 40 mil. De 40 mil para meio milhão. De meio milhão para o que o Terça Livre virou. O site do Terça Livre, não estou falando da apresentação do programa, o site do Terça Livre virou um monstro, seguindo a orientação do Mário de Oliveira, né? E foi uma coisa assim, para mim foi uma experiência muito grande, né? Eu nunca tinha lidado antes com... Eu estava muito acostumado assim, você vai lá, você escreve, você tem a rotina do jornalismo, você pega a informação com alguém, essa informação é de interesse público ou não, você cria o lead, quem fez o quê, quando, onde, como, por quê, você faz a redação em três partes lá na pirâmide, né? O lead, desenvolvimento, conclusão, você pega... Você faz a apuração, você vai consultar no mínimo 3 fontes independentes, e, poxa, não sei o que lá, tá ótimo. Aquele beabá do jornalismo, que eu nem sei por que existe universidade. Aquele beabá do jornalismo sério. Sim. Sério.
Foi aquela técnica do jornalismo que todo mundo que está dentro da área da comunicação vai conhecer sem nenhuma, sem precisar me aprofundar aqui, é desnecessário. Mas e aí a gente começou com essa abordagem e começou a fazer diferença. E eu senti que estava fazendo diferença. Eu senti que estava cumprindo uma missão existencial ali naquele momento, né? E foi uma grande alegria do começo até o fim. Eu fiquei muito triste quando a redação se encerrou, devido, né, eu estava aqui em São Paulo, de São Paulo, um belo dia, o Ítalo, né, que era o sócio do Alan, me ligou, falou: Verão, a gente precisa de você em Brasília. Eu fui para Brasília para fazer uma cobertura, só uma cobertura que precisava de um jornalista que soubesse fazer investigação no sentido real, né? Não só ter o nome investigativo, mas sabia fazer a investigação. E aí, poxa, eu fui para Brasília para fazer essa matéria que acabou não saindo, né? Era sobre alguns caminhões de ouro que estavam entrando e saindo do Brasil e tinha uma fonte lá que queria fazer aquilo ali. Mas quando essa fonte trouxe os documentos, eu fui analisar os documentos, fui fazer a apuração, cheguei para ele e falei: olha, amigo, a tua notícia é um hecatombe, ela não é uma bomba. Só que tem uma coisa, de todos os fatos que você me trouxe, nenhum se confirma, eu não posso publicar isso. Se eu publicar isso aqui, eu estou publicando a mentira, né? Você falou que isso aqui, o carro do fulano de tal, que o governador tal está envolvido, nada do que você me trouxe aqui absolutamente passou na apuração, não teve um ponto que passou na apuração. Então eu não vou publicar isso, eu sinto muito. E aí, no momento em que eu cheguei para o Ítalo, depois de uma semana e pouco de trabalho em cima daquela matéria, eu falei: Ítalo, não vai sair. Tá? A verdade é que o sujeito trouxe uma matéria muito boa, muito tentadora, né, de você publicar um negócio desse tamanho, mas não é verdade. É fruto da imaginação do querido, né? Muito carinho pela pessoa, mas não procede. Então eu vou voltar para São Paulo, né? O Ítalo falou: você não volta. Você vai ficar aqui em Brasília, que a gente precisa de você aqui, né? E eu fiquei cuidando da redação. Isso daí foi para 2000 foi um pouquinho depois da eleição. Foi um pouco depois da eleição. Foi um pouco depois da eleição, não, foi mais além. Foi um pouco depois da CPI das fake news, né? Tinha acabado de acabar ali a CPI das fake news. E eu peguei e fui para Brasília naquele momento, né? Poxa, eu fui para Brasília, e daquele momento ali eu fiquei em Brasília até... Foram 2 anos e pouco em Brasília. Eu fiquei até pouco tempo atrás, né? E aí eu sei que eu cheguei em São Paulo. Quando acabou o Terça Livre, que teve aquela cacetada que eles tomaram, e quem conhece uma redação por dentro sabe que o trabalho do jornalismo ele é muito complicado. O plano de negócios do jornalismo ele é diferente do plano de negócios de quem vai abrir um comércio. Ele não se sustenta na base eu presto serviço e você me ressarce aqui, né? Você me paga. Não é assim que ele funciona. Nesse plano, ele não funciona. Você tem que elaborar media kit, você tem que saber vender, você tem que uma porrada de coisas que é uma ideia completamente diferente do que você tem no mercado convencional, no comércio, na indústria. E desse ponto eu me vi em Brasília lá e falei: ou eu crio um outro jornal aqui e arrisco tudo, né? Ou eu volto para São Paulo, né? Aí começou uma outra história. Daquele momento em diante, começa ali, encerra aquele capítulo do Terça Livre. E aí que começa que você tem a ideia da criação do seu negócio próprio, que é o Bunker. Na verdade, em Brasília, eu começo com um programa chamado NQC. A NQC foi um jornal que ele ficou grande em pouco tempo em Brasília, mas ele durou também algum tempo só, né? Durou 1 ano e pouco ali, mais ou menos. Eu criei um jornal com Mauro Fagundes. A gente tinha uma amiga no Paraguai, a Rocio Villalba, uma jornalista paraguaia. Ela tinha um programa chamado Nada Que Calar. E o Mauro amou aquele nome. Ele falou: meu Deus, isso é um nome de jornal maravilhoso, não sei o que e tal. Eu liguei para a Rocio e falei: Rocio, vou fazer uma homenagem, vou começar o Nada Que Calar aqui no Brasil. Ela deu risada, gostou da ideia. E a gente começou um jornal ali com a pretensão de sobreviver, de fazer um negócio um pouco mais informal, né, naquele momento ali, mas ainda um jornalismo de bancada, e trazendo o factual, né, o que aconteceu no mundo político naquele momento, muito headline, né, uma dose cavalar de headline, e
E funcionou. Não, o NQC ele cresceu muito, mas foi uma bomba naquele momento, a ponto da gente receber ligação de grandes jornais que estavam para ser censurados naquele momento, dizendo, olha, se a gente cair, nós podemos usar o canal de vocês para comunicar, né, porque o público era muito incomum. Pode, claro que pode com toda certeza. E aí o fato é que eu cheguei em São Paulo, depois de um tempo eu vim para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo aqui, eu falei, olha, eu tenho uma percepção de demanda, né, do jornalismo. Desculpa, você disse cheguei em São Paulo. Mas você é de onde? Você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu cheguei em São Paulo voltando de Brasília. Tá. Chegando de volta. Eu percebi quando eu cheguei em São Paulo que a demanda do jornalismo, a demanda do público jornalístico naquele momento não era mais aquele formato que a web estava trazendo. Aquilo estava totalmente saturado. As pessoas não aguentavam mais aquele negócio de um cara apresentando um fato e perguntando opinião, aí um aparece numa câmera e fala, outro aparece na outra e fala. Isso aqui já tá, naquele momento estava saturado. Depois houve um retorno a isso, mas naquele momento ninguém aguentava mais isso. E estava surgindo a onda dos podcasts, né? Do Flow estava crescendo, eu falei, essa pegada informal do podcast, daquele formato que você tanto mestra, né? Que é aquele formato de rádio clássico. É a rádio na TV. Porque primeiro tínhamos a rádio na web, que era só o áudio, e aí começaram a colocar as câmeras e virou esse que é o podcast atual, que na verdade a origem é dentro dos estúdios de rádio, tendo as TVs ali. Inclusive, uma das grandes mídias pioneiras nisso foi a Band News, com esqueci agora o nome do jornalista, foi uma das pessoas que começou isso dentro da Band. Quem? Não, o Mitre? Não? Não. Daqui a pouco eu lembro, eu tenho problemas com nomes depois do Covid. É igual eu. Então, houve essa mudança, né, do podcast, que era rádio, e migrar para a imagem, né, para o YouTube, e assim vai. E foi um grande ganho, foi um momento especial. E você foi uma das pessoas que detectou que era um momento especial. Sim. Olha, assim, eu percebi que assim, o que aconteceu? O jornalismo estava numa competição por protagonismo intelectual. Né? Então, todo jornalista queria ser o piroca interplanetário. Ele queria ser, ele era, né, o sabe tudo, o cara que ele sabe tudo e o resto não sabe nada. Então, ele tinha opinião sobre tudo. Se você chegasse e falasse, o pombo fez em cima do poste, não, eu acho que ele está com o peito estufado, e provavelmente é um narcisista. Então, ele tinha opinião sobre a psique do pombo. E tinha uma coisa, você vê que todo mundo tinha uma profundidade intelectual imensa, né? Então, o que eu chamo daquele jornalismo gravata borboleta. Então, todo mundo era especialista em tudo. Só que estava faltando um elemento humano. Estava faltando a pessoa, né? O Ulisses do jornalismo, né? O Ulisses que eu falo é o Ulisses da obra do Homero, né? O sujeito que ele é só um sujeito que está tentando sobreviver, e ele é um homem de verdade. Ele tem uma série de defeitos, tem uma série de falhas, e ele não é perfeito, ele está longe de ser o modelo de alguma coisa. Nossa, alcancei o status ideal intelectual, que eu sou eu sou fantástico, batam palmas para mim. As pessoas estavam cansadas desse estereótipo e precisavam de um jornalismo mais próximo da realidade. Mais próximo da realidade. A web trouxe isso. Desculpa te interromper, Ricardo Boechat, tá? Da Band News, Boechat, grande Boechat. O grande Boechat. Eu estou do outro lado do espectro, mas eu gostava dele, tinha um respeito terrível por ele. Foi um dos primeiros canais que eu sou produtor, tá? Um dos primeiros canais que eu comecei a observar fazendo o podcast da maneira que a gente conhece hoje, que era a câmera no estúdio, ele fazia ali de Botafogo, da rua Álvaro Ramos, onde é a sede da Band News, no Rio de Janeiro. Até acompanhei alguns programas dele. Eu participava dentro da Band News de outros programas, da Band News não, da Rádio Band, de outros programas de rádio, e foi muito, muito bom ver a rádio se transformar em imagem. Até porque eu sou da época da rádio,
que era apenas a voz. Era uma rádio artística, era uma rádio... Como a gente comentou aqui antes do programa, né? A gente colocava 5, 6 personalidades, né? Mas, na verdade, éramos 2 ou 3 dentro do estúdio, porque, como não tinha imagem, uma pessoa fazia 3, 4 vozes, 3, 4 personagens diferentes, e a rádio ia andando, então chamava o repórter tal. Era a mesma pessoa que fazia o comentário tal, o comentário do coronel fulano de tal, o comentário do outro agente social, mais esquerdista fulano de tal. E eram radialistas que eles conseguiam criar o conflito entre eles, mas era a mesma pessoa fazendo. Então, eu gosto muito do formato podcast com câmeras, acho que é um grande ganho, mas limita um pouco, no meu ponto de vista, com 40 anos de profissão, limita um pouco aquela magia que a rádio tinha antes, porque a rádio não era TV e nunca foi para ser TV. A rádio era para ser criativa, voz, imaginação. Eu conto uma história e você imagina. Quando entra o podcast, eu conto a história e você está vendo a história. É só essa diferença. Embora eu goste muito, comecei dizendo que eu gosto muito, mas continuo gostando muito das rádios do interior, aquele radinho ao pé do ouvido. A rádio deveria ser mais valorizada no Brasil, porque é o principal veículo de comunicação para o Brasil profundo. Tá? São as rádios sociais, são as rádios de bairro, são as rádios de pequenas áreas que comunicam tudo que está ali naquela pequena área e traz a criatividade de tantos e tantos e tantos profissionais maravilhosos. Desculpa, te interrompi, falei demais. Continua a história, por favor. Não, você não fez nada errado, não, pelo contrário, eu gosto de ouvir. O que você estava falando aqui me ocorreu é que eu aqui em São Paulo, é uma coisa meio inexplicável, né? Aqui em São Paulo, eu vim parar numa rua chamada Rua Pedro Marigliani. E esse nome Pedro Marigliani sempre me soou muito no ouvido. Um dia eu fui pesquisar, que eu adoro essas histórias de personagens, né? Pedro Marigliani foi um radialista de 1939, foi o Capitão Barduino. Não sei se vocês lembram disso daqui, né? O Capitão Barduino fez muito sucesso naquela época, tinha um programa de humor político. Né? Eu falei, puxa, olha só, eu adoro fazer piada no programa, não perco amigo, mas não perco a piada. E estou morando na rua que recebeu o nome do Capitão Barduino, que era ele tinha um programa chamado A Câmara dos Despeitados, né? Da sátira de Brasília. Você me lembrou, você trazendo toda essa sua história da rádio, você me refrescou essa memória aqui, você me reavivou isso. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta corretamente. Respondeu, mas assim, eu queria algumas curiosidades, né? Você vai lá para o Terça Livre. Como é que era esse dia a dia? Porque o trabalho lá era intenso demais, era um trabalho de dedicação contínua, breaking news, levantamento de informação, checagem da informação, tentativa de ouvir o contraditório. Você estava ali no Terça Livre, que era um veículo de comunicação muito, muito punk na maneira de trabalhar. Era trabalho de verdade. Inclusive, foi um grande crime terem acabado com o Terça Livre, porque era um trabalho muito importante de comunicação para o Brasil. Como é que estar no meio dessa história, né? Fazer parte da história do bom jornalismo de investigação, do bom jornalismo de denúncia, porque mais do que investigação, era um canal de denúncias, um canal levado a sério, um canal de exploração da ideia, conhecimento e denunciando aquilo que estava errado, que é uma das principais funções do jornalismo. Como é que era para você, Roveran, estar ali no meio desse olho do furacão, no centro do olho do furacão? Enquanto sensação da minha pessoa, é quase que indescritível. É uma coisa que me falta assim, palavras e me sobra emoção para descrever isso, porque você imagina aquilo que Aristóteles diz, né, que a felicidade é o momento em que você encontra encaixe no universo. Você fala, nasci para fazer isso.
É mais ou menos essa a coisa. De repente estava tudo acontecendo. De repente aquilo estava acontecendo de fato. Não era mais um objetivo de vida, mas sim uma realização. E era uma coisa de louco. A efervescência das informações era tanta que a gente tinha uma hora que você pirava dentro da redação de tanta coisa que chegava. Eu me lembro que na época tinha uma competição que a gente não pronunciava. Eu tinha um amigo jornalista que era dono do Renova Mídia, né? Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. E ele começava a soltar notícia às 5h30 não, às 6 da manhã, né? E eu falava, eu estava naquele momento competindo em quantidade, né? Então a gente ficava ali nas agências de notícias, Agência Câmara, Senado, Agência Brasil, né? As agências governamentais, as agências particulares, a NSA, etc. A gente ficava ali em cima, o que está acontecendo que não dá para fugir, né? E vamos noticiar, né? Então, pau, lead de desenvolvimento, conclusão, pau, técnica de título, thumb, não sei o que, pau, taca no site. E a gente, assim, eu achava, eu tinha combinado com o Alan e com o Ítalo na época, que eu ia fazer o mínimo de 10 notícias por dia no site. Né? Que eu escrever o mínimo de 10 notícias por dia. 10 notícias? Nossa, isso é muita notícia. Era muita coisa. Não, mas acontecimento político geralmente era pequeno. Na época a gente tinha um concorrente de muito peso, que era o Antagonista. Só que o Antagonista ele ganhou um apelido porque ele mudou muito a comunicação política. Né? O Antagonista ele merece um reconhecimento nesse sentido, porque naquele momento ele foi chamado de blog de 4 linhas, mas ele tinha relevância. Por quê? Porque ele não estava mais preocupado na estrutura do texto em pirâmide, no aprofundamento, etc. E chegava e falou, aconteceu isso aqui. Né? Teve um dia que a gente chegou lá, o título era maior do que a notícia. O título da notícia era maior do que estava escrito no site. Era de uma relevância. A chamada da matéria já era a conclusão. Exatamente, a chamada da matéria já era a conclusão. Então, você começou a produzir naquele ambiente de mudança do jornalismo. O Antagonista mudou o jornalismo. Né? Você não tem como você negar isso. Hoje você tem veículos que, embora tenham seu viés, por exemplo, o Metrópolis é um veículo que é de esquerda, literalmente, ele é confessamente de esquerda. Mas ele ainda faz um jornalismo estruturado. Ele ainda tem jornalistas que fazem o texto em pirâmide, que fazem toda aquela técnica, por assim dizer. O Antagonista não fez isso. O Antagonista eram 4 caras que se gostavam ali, eles se juntaram ali e falaram, cara, vamos jogar na web que a web quer. Né? E deu muito certo. Eles chegaram a ser um site campeão de audiências na época. A gente competia muito com ele. Então não dava pra gente. Assim, a gente tinha que fazer e tinha que ser rápido. Tinha que fazer, tinha que ser rápido. Cara, aconteceu. Pega o Orelha Seca, né, o caderno de contatos lá, e bate o telefone. Fulano, você confirma isso aqui? Isso aqui aconteceu mesmo? Aconteceu. O cara estava falando com você no telefone, você já estava aqui no teclado, aqui, catando milho a milhão aqui, né? E pai, publica, não sei o quê, né, e tal. Era uma correria de publicar. E o Renova Mídia me irritava, porque eu soltava 10 matérias e soltava 15. Eu falei, se ele pode, eu também posso. Eu comprei a briga. Aceitou o desafio. Challenge accepted. Aceitei o desafio. Fiquei puto. Falei, como que o cara tá produzindo? Porque eu peguei muito na época. Eu falei, 10 notícias é muito. Mas eu vou comprar esse desafio, eu vou comprar essa briga, né? E comecei a soltar, me acostumei com aquela rotina. No final do dia, a tua cabeça parece um balão da Goodyear, assim. Você não consegue, não me fale de política. Né? Tem aquele horário de fechamento de redação, né? Quem trabalha com redação de jornal, das antigas redações de jornal, que dependiam de fechamento da edição às 4 horas da tarde, sabe disso. Né? 4 horas da tarde você mandava tudo que você tinha na mão que você tinha conseguido durante o dia, que você tinha escrito. Jogava você... para o editor-chefe e levava. Manda para o editor. O que vai ser publicado é o que foi escrito até 4 da tarde. Se você não terminou ali, fica para o dia seguinte, joga a pauta no lixo, vai ter reunião de pauta logo que o jornal abrir. Não interessa, mas... Se não for matéria quente, factual,
pode até guardar na gaveta, porque é matéria que pode jogar na gaveta para colocar até daqui a 2, 3 dias. E assim vai, como muitas matérias eram feitas para ficar engavetadas, para cobrir buraco de jornal, entendeu? Para não sair parte de página em branco, nem ter que ficar de redimensionando. Porque eram matérias boas, mas não tinham necessidade de estar ali naquele momento. E é isso que foi acontecendo no Brasil, né? Sim. O Brasil deixa de ter um jornalismo mais amplo, com maior, vou usar um termo que a esquerda usa muito, diversidade, né? Com diversas pautas diferentes, e a gente entrou numa embicada, e aí que entra o antagonista, aí que entra o Alan dos Santos, você, nessa embicada de notícia factual, breaking news, porque o Brasil vivia um momento de emergência de informação. Então, foi largado um pouco linhas editoriais diversas, né, para esse foco. E o público foi gostando, e graças a isso, a essa mudança, o público começou a entender de política. O público brasileiro começou a entender de política lá no impeachment da Dilma, aí deu uma crescida, porque era fundamental esse jornalismo de combate, porque eu vou dizer, acho que você vai concordar, nós percebemos que o jornalismo era um campo de guerra, era um campo de combate, onde os grandes veículos de comunicação, que tinham todo o potencial para fazer o bom jornalismo, viraram agências de propaganda de governo, de mentiras. E aí era necessário o contraponto, e o contraponto só tem um jeito, é alguém metendo a cara e dizendo a verdade. E é por isso que o Terça Livre cresceu tanto. O Terça Livre cresceu tanto porque o Alan teve a coragem, a hombridade de fazer isso. O Alan, ele falou assim, vão me destruir, então eu vou lá ser triturado, eu vou lá, eu sei que na medida que você chamar os caras para briga, fala, escuta, você não está fazendo contraponto, né? Você pega um debate na Globo, vamos fazer assim, vamos fazer um debate lá na Globo, vamos fazer, escolhe a pauta, é desarmamento. Eles vão chamar um especialista do cabelo laranja e o óculos, né? Todo mundo agora vamos ser especialista aqui, né? Então, você inverteu o óculos. Deixa eu aproveitar aqui, já que eu sou um especialista em comunicação. Você já começa assim, né? Você já começa assim. Você vai virar especialista em comunicação, só inverter o óculos. Olha, Roberto, adorei essa sua ideia. Eu vou apresentar alguns programas assim como especialista em comunicação. Só que é o seguinte, o contraponto era falseado. Era um cara que eles pegavam o cara mais fraco, mais raquítico intelectualmente e botavam lá para debater, sabendo que não fazia um debate, fazia um sparring. Né? Vamos pegar o cara mais fraco que tiver e botar aqui. Bené Barbosa ia participar disso, um verdadeiro especialista no tema? Não. O Francisco Rebelo ia participar, o Fabrício Rebelo ia participar disso? Não ia. O Polon ia participar disso? Jamais. O Rodrigo Duque ia participar do negócio desse? Nunca. Você ia falar de aborto, vamos chamar o padre Paulo Ricardo? De jeito nenhum, vamos chamar o Zé das Couve ali, o dono da mecânica, você entendeu? Então o cara fala, poxa, vamos chamar o borracheiro ali. Então você ficava com uma coisa assim, meio de pegar um cara que se preparou para a guerra e enfrentar a dona de casa. Assim, eu, por exemplo, quando vejo especialista no Brasil, eu já penso logo, é especialista, porque não tem especialista, é meio que especialista, né, bicho? Você já sabe qual é o viés. Amei esse termo. Tem um viés. Amei esse termo e vou adotar. Eu vou adotar esse especialistas. E aí o que aconteceu? O Alan, ele foi o cara que ele trouxe ele expôs, ele descortinou esse teatro e falou: vocês não estão vendo jornalismo, vocês estão vendo aqui uma farsa. Vocês estão vendo aqui uma coisa que a esquerda pega o pessoal que está hipertrofiado nas universidades e bota para fazer o contraponto com aqueles que não estão preparados. Então nós precisamos fazer o debate verdadeiro, trazer os especialistas de verdade dos dois lados para serem ouvidos. E ele começou a chamar o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda nunca aceitou.
Nunca aceitou. Claro. E no Terça Livre, nunca. O Alan cansou de chamar a turma da esquerda no Terça Livre. A turma da esquerda nunca aceitou. Como ele falava sozinho, ele era um direitista, confesso, eu acho que não tem pecado nenhum nisso, acho que o pecado é censurar. E o pessoal não ia. Então começaram a falar o site bolsonarista. Não é o site bolsonarista, ele chamou, eu estava junto quando ele chamou. Os caras falavam, não vou, não tem interesse, é isso e aquilo. Pô, mas na Globo, lá na Globo News você vai, por que você não quer ir lá no Terceiro? A gente chamava, vinha muita gente. A gente entrevistou muita gente no Terceiro, mas muita gente, era uma coisa intensa. E ao mesmo tempo, eu cheguei a fazer 200 entrevistas em um ano no Terça Livre. E quando a turma da esquerda não queria vir de jeito nenhum. Eles ouviam falar o nome Alan dos Santos, era como se fosse um exorcismo. Você chegava com a cruz, assim, o capeta corria, né? Uma coisa de louco. E aí você vê que é o seguinte, se tornou o contraponto não oficial. O Terça Livre virou, naquela época, o contraponto não oficial, porque você tinha... Desculpa, é a questão da estrutura para o debate. Estrutura intelectual, estrutura emocional, que muitas vezes o Alan até se perde um pouco na estrutura emocional e tal, mas é super bem-vindo assim mesmo. Ele chama essas pessoas ditas da esquerda e elas não têm coragem de ir lá, porque sabem que serão esmagadas pela verdade, serão esmagadas pelos fatos, serão esmagadas pela coerência. E esse pessoal só anda em ambiente satisfatório. Na verdade, eles adoram o escurinho do cinema, comendo pipoquinha, todos entre amiguinhos, e não conseguem sair daquela bolha para uma discussão. Em compensação, o Alan dos Santos, você, preparadíssimos para ir para qualquer ringue de comunicação para um debate. Não é uma luta, é apenas um debate. Debate é uma luta de ideias, é um duelo entre ideias. E esses psolistas, eles só têm frases feitas, eles não conseguem debater a ideia. Eles têm que dizer o que pensam e tem que ter alguém para concordar e aí fechar e eles receberem o título, a medalha de psolista brasileiro. Concorda aí que você vai ser premiado. Né? Concorda aí que você vai ganhar um prêmio, né? Sempre tem uma benesse, sempre há uma benesse. E aí o que aconteceu? Aí teve um ponto também que começou a me irritar bastante, essa foi uma percepção que eu tive dentro do Terça Livre, que a gente conversava muito com políticos que se elegiam, e esses caras eles se elegiam com a ideia de que eles iam ser conservadores, que eles iam defender as pautas conservadoras, que eles iam enfrentar os revolucionários. E chegavam lá, eles não queriam fazer isso. Eles se acomodavam e falavam, olha, eu apelidei ele de político moita, ele é o moita. Né? Ele foi eleito, ele entra na moita, assim, ele fica na moita 4 anos, depois ele volta, sai da moita e fala, acabou a briga. Poxa, você devia ter dado na jugular, né? Você devia ter, eu, se fosse você, tinha dado um cruzado, né? Então você começa a ficar irritado com aquilo, e quando você vai cobrar esse pessoal, quando você começa a cobrar essas pessoas, eles aparecem para você com uma afirmação que eu comecei a perceber uma sacanagem e desmascarar essa sacanagem na época, que foi o seguinte: não, eu sou democrático. O que significa ser democrático? Não, eu não sou de extrema direita, eu sou democrático. Mas o que ele estava dizendo? Ele estava escondido atrás do termo abstrato naquele momento, democracia, que relativizava todas as instituições, porque, sobretudo, o deputado, que ele é um legislador, ele não entra dentro da estrutura bicameral para ser a democracia. Ele entra para ser um elemento dentro da democracia. Ele entra para representar uma parcela da população. E essa parcela da população se define. Você tem pessoas na população que são de direita e elegem um cara para ser a voz da direita. Então, se ele chega lá e diz assim, eu não quero enfrentamento com a esquerda porque eu sou democrático, na verdade ele está dizendo o seguinte, ele fala, olha, eu não quero cumprir o que eu prometi na campanha. Isso que ele está dizendo. Não quero defender a pauta que eu prometi. E isso começou a incomodar a ponto de o pessoal falar, você é de extrema direita. Eu falei, não tem que extremista, porque eu nunca na vida falei que ia tirar a vida de uma outra pessoa por discordar de mim. Eu nunca preguei nenhuma atitude extremada. Né? Pelo contrário, eu sempre quis ouvir o contraditório. E aí,
eu comecei a perceber que é o seguinte, o papel de promover o debate, de falar, vem cá o direitista eleito que está ganhando para isso, vem cá o esquerdista eleito que está ganhando para isso, senta aqui, vamos um vai, né, eu vou ser o terapeuta de vocês aqui, eu vou ficar no meio, você tem 2 minutos para falar, você também, né? É opinião, resposta, réplica e tréplica, é assim que funciona, tá? Então, vou ficar aqui com o reloginho e quem passar do horário eu vou dar com a caneta na mão. E fica assim, né? Então, eu desligo o seu microfone e ligo dele. E é assim que vai funcionar. O nome disso é debate, né? E a função de ser a democracia, de fazer a democracia acontecer, é função do jornalismo. Isso é a prática do jornalismo, de fazer a própria democracia. Debate é respeitar a regra, respeitar o contraditório, ouvir aquilo que não quer ou não deseja ouvir, porém respeitar a fala do outro. É tudo que a gente não vive mais no Brasil. Aí que está. Esse ponto mesmo. Você sintetizou muito bem e eu sou agradecido por isso. Fazer essa promoção desse evento é a função do jornalismo. O jornalismo, sim, ele tem a função de promover a democracia. Isso não é fácil. Não é fácil. A democracia ela tem que acontecer no jornalismo. A gente tem que chamar os que, igual o Alan fez no Terça Livre. Eles não vieram, mas a porta sempre esteve aberta. Eles não quiseram ir no Terça Livre, mas a porta sempre esteve aberta. Né? Então, eu me vi inserido com esta responsabilidade, né? Tentando responder a sua pergunta. Eu me vi inserido nessa responsabilidade. Era assim que eu via. Era uma missão de vida muito grande aquilo ali. Então, Roveran, me fala sobre o momento do fechamento, da censura e fechamento do Terça Livre, porque eu quero ainda que a gente tenha tempo de conversar sobre o seu canal, sobre o Bunker. Como é que foi esse momento dessa censura, dessa covardia que fizeram, desse crime que cometeram no Brasil, que é de impedir o livre diálogo, a liberdade de expressão? Como é que foi para você? A censura ela foi um grito de desespero da turma que queria ter a razão e não suportava o que o Terça Livre estava fazendo. Porque o Terça Livre ele virou o contraponto mainstream. Né? Qual o conceito de grande mídia? Grande mídia é uma mídia, uma imprensa em que as pessoas acreditam e que ela tem grande alcance dentro das métricas estabelecidas ali, das formas de mensurar, de Ibope, etc. Então, se ele alcança uma grande audiência comparado com os demais veículos, e o que é veiculado por ali faz eco na sociedade, você é grande mídia. Né? Então, o Terça Livre se tornou grande mídia em um determinado momento, porque ele era inegável no debate público. Muita gente ia chegar na rua e falar, eu vi no Terça Livre. Então, não tinha como esconder. Daquele momento em diante, você era grande mídia. E a responsabilidade era muito maior. E o Alan e o Ítalo, eles carregavam, a gente na redação carregava aquilo ali com o coração, fazendo aquilo. A Fernanda Salles apanhou na rua por causa disso. Tem uma porrada de histórias que aconteceram ali dentro. E o fato é que eles falaram assim, cara, não dá mais para segurar esses caras. Não dá para segurar esses caras. Não adianta entrar o Jornal da Globo e dizer outra coisa, porque nós não somos da Globo, Folha, Estado, embora estivessem trabalhando em uníssono, o que você fosse ver num lugar era um copy-paste no outro... Era o consórcio, já era a montagem do consórcio. O consórcio, eles não estavam mais falando, não eram mais só eles, tinha um estranho no ninho ali que não tinha como esconder. E eles estavam falando o contrário. E as pessoas gostavam mais do que estavam sendo dito ali do que eles estavam dizendo. Porque no fundo que as pessoas... Desculpa, porque no fundo que as pessoas buscam e aonde elas se identificam é na verdade. Quando a mentira é desmascarada é porque a verdade vem à tona. E quando você impacta um espectador com a verdade, o impacto é tremendo. A verdade tem uma força que a mentira acha que tem, mas não tem, ou até tem durante algum tempo, porque a verdade sempre vem com a força total. E o Terça Livre tinha isso, trazia esse impacto do contraditório e de desfazer as mentiras. Um veículo mainstream de comunicação falava as asneiras e o que tinha que falar. Imediatamente, vocês entravam no ar
com aquela matéria dizendo isso aqui é mentira por causa disso, e apresentavam a opinião contraditória, a opinião antagônica. Sim, e eles disseram assim, cara, não, a gente, na verdade, aquele conluio que tinha entre a classe política, não a classe política de forma abstrata, mas atores políticos e as emissoras, em algum momento eles falaram, cara, a gente tinha como missão brigar com esses caras, nós somos nocauteados. Não dá para derrubar esses caras. Nós não vamos conseguir derrubar esses caras. E aí os políticos viraram e falaram, bom, então, se via imprensa não dá, a gente vai ter que fazer via classe política. A gente vai ter que vai ter que tirar eles do ar de alguma maneira. E aí, nisso, vai acontecer uma grande confusão, que vai ser o inquérito 4781, o inquérito das fake news. Ele que é o começo do fim do jornalismo no Brasil, é o começo do fim da Quinta República, é o começo do fim da 8ª Constituição Brasileira. O inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. O que acontece? Não era o Terça Livre o alvo, não era a gente o alvo, era o antagonista o alvo. Tinha um procurador da Lava Jato, era o julgamento do Eduardo Paes e do Pedro Paulo, né, o deputado Eduardo Paes lá em Brasília, no dia 18 de março de 2019. A gente estava acompanhando o desenrolar de tudo aquilo ali, lendo as decisões, etc. Tinha coisas super engraçadas acontecendo. Eu lembro que teve uma decisão do Toffoli uma vez, que deu... Não sei, o arquivo tinha 4 MB de PDF. Né? O Ítalo jogou na minha mão de manhã, ele falou, Verano, acabou de sair isso daqui, pau, jogou na minha mão de manhã, eu peguei e falei, eu vou ver. Mas eu tinha toda aquela dose cavalar de notícias para soltar, né? Na hora do almoço, a gente sentou na mesa e ele falou, e aí? Eu falei, e aí o quê? E aí o quê? O que você quer? Não, me dá um resumo do documento do Toffoli. Eu falei, não, o resumo eu não abri ainda, esse é o resumo do documento do Toffoli. É impossível, né? Enfim, o que acontece naquele momento? A decisão do Pedro Paulo, decisão do STF, eles estavam julgando ali os crimes transnacionais, etc., todas aquelas questões de construtoras, OAS, não sei o quê, e o fato é que o julgamento do Pedro Paulo ia acontecer ali no Supremo, do Pedro Paulo, não, do Eduardo Paes e do Pedro Paulo junto, e o antagonista foi lá e soltou uma coluna de um procurador da Lava Jato, tinha 3 procuradores, né? Era o Deltan, o trio era o Deltan e tinha mais 2 lá, um deles não costumava aparecer. E era, na minha opinião, era o melhor. Eu me fugiu o nome dele agora. Ele foi o cara que escreveu o livro Red Card, que foi proibido no Brasil, que a Globo comprou os direitos, que conta a corrupção da Globo. Só está em Portugal esse livro. Em Portugal você consegue comprar ele, aqui no Brasil não. É o Red Card, cartão vermelho. A Globo é citada 4 vezes na corrupção do futebol. Né? E ele aquele cara era um dos principais procuradores da Lava Jato. Ele é muito bom. Eu esqueci o nome dele, é um pecado isso. E ele vai no antagonista e solta uma bomba, né? Ele solta uma matéria que, salvo engano, o título era o golpe do STF no Brasil. O STF vai dar um golpe no Brasil, coisa assim. Aquela matéria ali no antagonista, naquele março, meados de março de 2019, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que o STF ia transferir da Justiça Federal as investigações da Lava Jato para a Justiça Eleitoral. Então, aquilo que estava no STJ e no STF ia ser transferido, todas aquelas investigações que foram parar ali naquelas instâncias, iam ser divididas e jogadas nos TRS. Você imagina como que alguém ia ser capaz de rastrear, né, se transformar crime os crimes políticos transnacionais, lavagem de dinheiro, etc., em acertos de campanha nos TRS. Então, era uma insanidade. O advogado do Eduardo Paes, muito, muito perspicaz, pegou aquela matéria, chegou na defesa dele, no STF, e fez um teatro mambembe ali. Olha o que esse procurador está fazendo, está acusando vossas magnificências aqui do STF, ele está dizendo que vocês são maus, piores do que o Pica-Pau, e que vocês são todos ruins, e que vocês vão dar golpe no Brasil, e não sei que, coisa e tal, e que vão transferir as investigações federais para os tribunais regionais eleitorais. Aí. Então vocês vão... Então eu queria trazer esse ponto para vocês. O Toffoli ficou brabinho,
né? Na época ele era o presidente do Supremo, ele ficou bravinho, e no dia seguinte ele apareceu em resposta à matéria do antagonista, criando como é que é? A portaria GP69, portaria do Gabinete Presidencial de número 69, né? Que era, na verdade, ela instaurava o inquérito 4781 e já sem sorteio, ignorava o sorteio e mandava o Moraes cumprir a missão, né? E o Moraes todo alegre diz assim, ó, aceita a missão, né? Quer dizer, a briga era com o antagonista, né? Ele abre ele dizendo, ânimos caluniandi, ânimos injuriandi, né? Mas que eu saiba, crime contra a honra é crime de menor potencial ofensivo, não é motivo para ter um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal, não faz o menor sentido isso. É você pedir um leão... Contra a honra se resolve com pena pecuniária. Pena pecuniária, não sai de ação penal, não vira inquérito. Não vira inquérito. Crime contra a honra não vira inquérito, ele se resolve em ação penal mesmo. Para quem não sabe, no momento em que o Ministério Público chega no fórum, o juiz fala, eu tenho uma pilha de processo aqui, você não quer pagar uma cesta básica, você vai me dar o trabalho de eu julgar um processo, mais um processo na pilha? Pô, cara, né, paga uma cesta básica para uma instituição e vão vocês dois chupar um pirulito que eu tenho mais trabalho para fazer, né? Um disse que o outro é um banana e vai virar um processo na minha mesa. Né? É isso que acontece nos fóruns, né? Acho que a turma que gosta, os operadores do direito aí vão gostar dessa desabafada minha. Desculpa, Roberto, só para eu entender. Tudo foi organizado para afetar o antagonista. Sim, sim. Como que esse jogo virou que acabou quebrando e banindo definitivamente o Terça Livre? É aí que está. Esse jogo ele se desenvolve da seguinte maneira. Quando o Toffoli faz isso daí, ele acha que a militância de esquerda toda que está assistindo aquilo ali ia achar maravilhoso. Só que a verdade é que ninguém estava acompanhando. O pessoal da esquerda toma um tremendo de um susto. E fala, opa. E a esquerda sai contra o inquérito das fake news. Foi o Randolfo Rodrigues que saiu contra. Na época ele estava no Partido Rede. Ele saiu contra o inquérito das fake news e pediu o fim. Foi questionar na PGR, não sei o que e tal. E o Toffoli fala assim, cara, a imprensa caiu batendo no inquérito das fake news, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, só quem estava acompanhando muito entendeu o que estava acontecendo. O que ele faz? Ele manda a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão, eles mandam a Polícia Federal, escuta, e acha qualquer um xingando a gente na internet, por favor, qualquer um que vocês encontrarem, vocês digam que é um exemplo de muitos. Né? E encontraram um coitado de um advogado petista que adorava o STF e que alguém fez um fake dele e xingou o Toffoli, disse que ia fazer acontecer e disse que ia tirar a vida do Toffoli, não sei o quê. De repente, esse cara tem a Polícia Federal na casa dele, chuta a porta dele, busca a apreensão, ele vai parar, vira capa de jornal e tudo, e descobrem na mesma semana que não era ele. Que era um fake que fizeram dele. Ele ainda vai numa rádio, que eu não lembro qual o nome da rádio agora, e diz lá, ele é entrevistado na rádio, ele fala, poxa, com todo o aparato da Polícia Federal, os caras não checaram que não era o meu IP, que não era eu que estava falando aquilo ali, nem eu sabia da existência daquele perfil fake, e de repente eu estou aqui exposto em rede nacional como alguém que está atacando as instituições, e o cara era petista, coitado, né? Enfim, foi uma situação que ficou muito feia. E depois desse advogado, acendeu um alarme dentro do STF muito grande, porque aquilo que estava ruim ficou pior. Aquilo que já estava ruim, depois deste caso, ficou pior. E desse caso, o que eles fazem? Eles vão incluir o Rodrigo Janot. Não sei quem é. O Rodrigo Janot ele escreveu um livro chamado Nada Menos Que Tudo. Né? O Nada Menos Que Tudo, ele conta a passagem dele como PGR, e lá ele fala que em determinado momento ele foi armado até o Supremo, que ele queria tirar a vida do Gilmar Mendes e que ele desistiu no meio do caminho. Falou, não, chegou lá, mudei de ideia. Bom, enfim. Aí só, bom, então vamos colocar o Janot. Pô, mas o Janot não serve, não justifica. Não justifica. Você colocar o Janot, que nem... O cara foi PGR da Dilma, cara. Você já está no governo Bolsonaro. Não faz o menor sentido você fazer essa investigação retroativa, né? E a partir daquele momento, o STF ficou numa situação muito delicada. Muito delicada. E o antagonista percebeu que a briga era com eles, e ele vai soltar uma matéria que ficou hiper famosa, na época na revista Cruzoé, chamada O Amigo do Meu Pai. Né? Essa matéria foi o motivo da censura da revista Cruzoé.
A fogueira, eles tentaram apagar o fogo com um balde de gasolina. Né? Então, o que aquela matéria dizia? Você tinha o Marcelo Odebrecht, né? Ele era filho do Emílio Odebrecht. Né? Na delação do Marcelo Odebrecht, ele diz que o Lula tinha uma conta, que era a conta amigo de meu pai. Quem era o pai? O pai era o Emílio Odebrecht. Né? O pai dele era o Emílio Odebrecht. Quem era o amigo do pai dele? Era o Lula. Então, quem era o amigo do Lula? O amigo do amigo de meu pai. O amigo do Lula era o Dias Toffoli. Né? Então, tinha uma acusação de propina do Dias Toffoli ali naquela matéria. E aí o Dias Toffoli, ele chega ali e fala, opa, tira do ar. É fake news, tira do ar, já tem inquérito. Já tem inquérito aqui. A matéria de resposta ao inquérito virou a justificativa do inquérito, você entendeu? Eles falaram, a gente pegou para brigar com esses caras por causa da matéria lá atrás do Eduardo Paes. Agora a gente censura esses caras aqui e usa essa matéria como justificativa retroativa do inquérito. E foi uma loucura, porque naquele momento ele fez a pior cagada que ele podia fazer. Aqui a labareda já estava alta, o incêndio já estava alto. O que o Toffoli fez? Ele pegou e mandou, falou, o que essa matéria está falando? Que eu estou recebendo propina, que isso e aquilo. Então você pega os dados do COAF, não sei se você lembra desse episódio, ele pegou os 600 e tantos mil registros do COAF para ele. Ele falou assim, o COAF, dá toda a gravação. Você lembra desse momento? E aquilo ali foi de indignar todo mundo, porque era gritante. Como que o STF pega os dados do COAF? Da onde que eles tiraram a ideia que eles podem fazer isso? Não, a gente vai fazer um salamaleque aqui, né? Quer dizer, alterar o banco de dados do COAF, tirar meu nome daí, né? Operações financeiras atípicas, né? Ou seja, se o sujeito costuma receber todo mês 50 mil reais de salário, aí pronto, joguei alto. No mês ele recebe 1 milhão. Opa, entrou para o COAF. Né? É uma operação atípica, está totalmente diferente do que ele costuma receber. Ele chegou lá e falou, não, é fake news. Por quê? Porque os dados não estão no COAF. Cadê o COAF? Está comigo. Cadê os dados do COAF? Estou editando eles aqui. Eu sou editor da sociedade. Né? Então, quer dizer, ele fez a maior palhaçada que alguém podia ter feito naquele momento. E a partir dali começa a existir uma cisão. Naquele momento de efervescência, ninguém estava entendendo muito o que estava acontecendo. E acontece um pouquinho depois dali, vem a saída do Moro e vem eu não sei se você lembra do momento que um rapaz vai tirar uma foto com o Bolsonaro. E ele fala o nome do Luciano Bivar. Não, inclusive eu sou amigo do Bivar. E o Bolsonaro fala para ele assim, olha, o Bivar está queimado. E o moleque grava isso. E o vídeo vaza na internet. Meu, isso dá uma cagada. Desculpa o termo grosseiro. Isso dá uma cagada. Dá uma consequência abrupta. Pronto. Melhorou, ficou mais elegante. Dá uma consequência abrupta, um desdobramento terrível. E que fedeu muito. Abrupta e fedida em excesso, né? Um cheiro de enxofre terrível, uma ilustração cruel, pastosa. O sujeito pega solta esse vídeo na internet e vira uma guerra nos corredores da Câmara, aquele dia em que a Joyce corre coletando assinaturas, quem que vai ser a liderança, e o Eduardo Bolsonaro corre do outro lado e vira uma briga do Eduardo com a Joyce, que é o momento em que a Joyce subiu o preço do passe dela lá para cima, né? E a ruptura da Joyce com o Bolsonaro naquele momento. E o que acontece? E você está vendo que uma coisa desencadeia na outra, né? Uma coisa desencadeia na outra. Aquele momento ali é praticamente a ruptura do Bolsonaro com o Bivar. Aquele momento é praticamente a ruptura do Bolsonaro com o Bivar. E eles decidem, que eles falam assim, ó, a gente precisa fazer aquela ideia que surge com o Deltan Dallagnol lá atrás, hoje acho que ele não tem mais isso, de dizer que faria o bolsonarismo sem Bolsonaro. Ou seja, você precisa de um povo engajado nas causas e com uma representação, mas que essa representação não pode ser o Jair Bolsonaro. Né? Essa é a ideia do bolsonarismo sem Bolsonaro. E aí o que eles resolvem fazer? Eles resolvem que vão todos ali, que eles vão fazer um grupo daquele pessoal que se elegeu nas costas do Bolsonaro e que esse grupo vai trair o presidente.
Não, é um grupo que vai romper com ele, a partir daquele momento ali. Naquele momento tem um jornalista que já está foragido, que naquela época ele estava foragido, estava preso, inclusive, que é o Oswaldo Eustáquio. E o Oswaldo Eustáquio, ele estava no inquérito das fake news, estava na CPMI das fake news, estava numa porrada de coisas, e o Eustáquio, ele vai... Quem procura o Eustáquio é o Nereu Crispim, né? O Nereu Crispim, na época deputado, ele procura o Eustáquio e ele conta para o Eustáquio tinha gravação, que eu ouvi a gravação, tinha 1 hora de gravação. O Nereu Crispim conta que tinha rolado alguma coisa na casa de R$1 milhão. Isso saiu matéria, etc., mas foi abafado na época. Para aquele inquérito das fake news, passar a mirar os bolsonaristas. Era uma coisa do Luciano Bivar, pegando carona do PSL do Luciano Bivar, pegando carona no inquérito das fake news, que tinha dado muito errado contra o antagonista. Então você usa esse inquérito para perseguir os bolsonaristas. Que é quando entra o gabinete do ódio. Aí vira, não, porque tem gabinete do ódio, aí a Joyce fica aquela conversa de salamaleque do Luciano Ayan, do MBL, e não, que tem gabinete do ódio, que não sei o quê, e aí vira contra, aí a coisa pega, aí é o Alan dos Santos o problema, é o Roverão, meu nome aparece naquilo ali, é o fulano, é o Beltrano, não, a gabinete do ódio, nunca se comprovou uma estupidez dessa, né? Aquele cara do MBL lá, o Luciano Ayan, ele era um doido que ficava na internet. Quem que compartilhou de quem? Então bota um desenho aqui no papel. Ó. Eu vou pegar aqui o nome aqui, ó. O Nando Baltazar compartilhou do Alan dos Santos. Então tem uma ligação aqui, passa a linha. Pronto, o Nando Baltazar é funcionário do Alan dos Santos. Ele tem uma ideia estúpida dessas daqui, de ficar fazendo essas ligações e dizer, né, que os sujeitos estão ligados politicamente, porque um é assessor do político e o outro compartilhou a publicação. Quer dizer, não existe interesse comum orgânico que justifique aquilo ali na cabeça dele. Na cabeça dele, as pessoas estão recebendo para fazer isso. E aí ele pega e mostra aquilo ali, ele apresenta, aspas, um conjunto indiciário até certo ponto justificável pela cabeça do Toffoli, né, e fala, vamos pegar essa ideia. O Nereu Crispim é um dos caras que compra essa ideia, ele é bolsonarista, se elegeu nas costas do Bolsonaro lá no Sul. O Bivar acha essa ideia linda, essa turma toda do PSL na época achou essa ideia linda, e, né, facada nas costas do Bolsonaro e uma mandioca no nosso rabo aqui, né? A gente que se desculpa mais uma expressão grosseira, mas a gente que se rebole aqui para resolver. Quer dizer, a coisa gente que sobrou para nós. Sobrou para nós, entendeu? A gente que é o que vai se virar com isso. E dali a pouco foi busca e apreensão na casa de todo mundo. Com base nessa ideia estúpida do Luciano Ayan, o Felipe Moura Brasil vai soltar a matéria na Cruzoé, né? Que era como é que era? Blogueiros de crachá, né? Porque o Alan dos Santos tinha um crachá. Lembro muito bem dessa matéria. Essa foi a consequência toda, mas isso daí envolveu um monte de coisa, envolveu dinheiro, envolveu você colocar, eu repito, né, na época o Eustáquio, não sei se ele tem ainda hoje essa gravação, mas na época eu ouvi essa gravação, eu estava em Brasília, era uma coisa de R$1 milhão, né, na mão dos ministros lá do Supremo para botar para mudar a direção ali, né? Não, agora vai atrás dos bolsonaristas, usa o inquérito que já... Né? Não sei se você lembra, a Raquel Dodge tinha mandado encerrar o inquérito, né? Falou assim, não, esse inquérito não tem nem pé nem cabeça, encerra. Eu falo, não encerra não. Não encerra não. Vira contra os bolsonaristas, né? Aí é o momento em que até o Randolph fala, não, contra os bolsonaristas deixa, né? Tira a minha queixa daí. Então, enfim, foi isso, a gente viveu isso, né? Deixa eu só encaminhar aqui, vamos olhar aqui, porque esse foi o motivo principal do nosso contato e tal, foi claro. Sobre o seu canal, que eu acompanho o seu canal, e é lógico, foi super proveitoso conhecer toda essa história, tirar tanta informação relevante para que o público entenda como a história está acontecendo à nossa frente. Essa é a história. Roverão foi quem viveu e sentiu essa história de perto, ele, Alan dos Santos e tantas outras pessoas, como ficou muito claro aqui. Aí termina essa etapa cruel da nossa história, da intensificação de uma ditadura,
no Brasil, de perseguições infundadas, a quebra do artigo 5º da Constituição, que é a liberdade pessoal e a liberdade de imprensa. Termina, então, o Terça Livre, e aí você decide criar o Bunker. Vamos falar um pouco sobre o Bunker. O que é o Bunker? Qual é a proposta do Jornal do Bunker Oficial? Eu já percebi aqui, vou rodar, tem alguns programas que já não estão no ar, como esse Sampa Connection. Tinha um programa que eu adorava e que não está mais no ar, e eu sei claramente porque falta de dinheiro, porque é uma loucura ganhar dinheiro fazendo comunicação séria nesse país. Então, olha só, você tinha aqui embaixo esse Bunker Podcast, era um programa maravilhoso, com convidados maravilhosos. Sim. Mas hoje, você, como é resistente e resiliente, continua com edição da tarde e o edição da noite. Fala um pouco sobre o momento atual do Bunker e como você enxerga a diferença dele para os outros 1.270.877 canais. O Bunker, ele nasce assim, né? Eu vim para São Paulo e quando eu chego aqui, eu estava no NQC, quando eu chego aqui eu falo, vou criar eu tenho uma proposta de jornalismo que atende a demanda atual, que é um jornalismo informal. É você falar mais com o coração, embora você tenha o respeito às regras da transmissão da informação, né? Você explicar para as pessoas o que está acontecendo, mas você falar das coisas de maneira um pouco mais informal, você ser mais humano mesmo, né? Porque essa demanda de interação requer cada vez mais que a pessoa seja humana. Menos aquele ídolo perfeito, mas cada vez mais um sujeito humano. Isso estava dando muito certo. O primeiro canal do Bunker foi muito grande. A gente passou de 100 mil, estava passando de 100 mil seguidores com muita facilidade. E a nossa proposta era um estúdio, tinha 4 ou 5 câmeras, 4 microfones, a gente levava muita gente, e era um bate-papo em formato de rádio mesmo, tinha essa mesa em L aqui, ficava eu atrás da mesa, um sujeito desse outro lado, um aqui na frente, a gente ia conversando e recebia convidados, era nego entrando e saindo do estúdio, era uma delícia, a gente estava indo longe com aquilo ali. Era uma coisa muito informal, mas muito verdadeira, muito informativa, muito séria ao mesmo tempo. Então aquela proposta ela começou a ganhar força. Em um determinado momento, eu cheguei no primeiro canal do Bunker para botar 5 mil pessoas ao vivo, era um estalo de dedos. A gente estava indo muito bem. Quando você fala primeiro canal do Bunker e assim vai, é porque o que aconteceu com o primeiro canal do Bunker? Então. Aí que tá. A gente estava batendo 100 mil seguidores, estava voando naquele momento. Era o momento das eleições. E aí eu lembro que o Bolsonaro, aspas, perdeu as eleições. Eu falei, acabou o assunto. Acabou a eleição, acabou, né? Vamos seguir, vida que segue. Paciência. Então, no dia 8 de janeiro, me liga uma pessoa, eu estava dormindo, me ligam, atendi, o celular tocou, atendi. Roberto, está acontecendo não sei o que em Brasília, entra ao vivo agora, que você não pode perder, que é muito grave. Eu acordei ainda vendo, né, bolinha estourando, ainda sintonizando o rádio aqui. Falei, deixa eu ver, né? Fui correndo, me troquei, cheguei no estúdio, sentei, falei, deixa eu investigar aqui, olhei a internet, estava acontecendo um quebra-quebra em Brasília. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Está acontecendo um quebra-quebra. Encontrei, por um acaso do destino, um canal de um sujeito que tinha criado um canal uns dias ou meses atrás, não faço ideia, naquele momento, ele tinha postado meia dúzia de vídeos que não tinha 5, 10 visualizações. E esse cara, que até hoje eu não sei quem é, estava em Brasília fazendo uma live que não tinha ninguém assistindo. E ele estava no meio do quebra-quebra filmando lá e falou, olha pessoal, o helicóptero jogou bomba. Olha pessoal, aconteceu isso, olha aquilo. E eu falei, opa, esse cara que eu quero. Eu peguei, né, peguei a transmissão dele e falei, turma, eu vou fazer um react, porque tem uma pessoa em Brasília nesse momento está no meio da confusão. E eu peguei, trouxe ali, comecei a narrar, né? Falei, olha, o cara está em Brasília, não faço ideia de quem é esse cara, ele está lá, né? E está aqui, ele falando que isso aconteceu, que o helicóptero jogou bomba, que o fulano foi ali, que o carro caiu na água, que não sei o quê. Ele foi contando as coisas, eu fui narrando. Falei, olha, pessoal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E teve uma audiência violentíssima naquele dia. Tá bom.
cumpri minha função de jornalista, narrei o acontecimento, ponto. Né? Dia 8 de janeiro, à tarde de 8 de janeiro, aconteceu aquilo ali, acabou. Tá bom. Pronto. O fato é que, alguns dias depois, saiu uma matéria no site The Intercept, escrita, acho que é Mariana Dias, Tatiana Dias, uma coisa assim, eu não lembro agora, me chamando de golpista. Eu, Roverã, era o golpista. Eu falei, mas por que eu sou golpista? Eu não entendi. Qual foi o... Qual o critério para me chamar de golpista? Não, que eu tinha ganhado dinheiro com tentativa de golpe. Eu falei, como? Eu não estou entendendo. E onde está esse dinheiro? Porque eu estou sem, né? Se alguém quiser me oferecer... Por favor, me digam aonde depositaram, porque eu não estou sabendo. Acho que fizeram o Pix para conta errada, né? No pior dos casos. Né? Eu vou exigir minha parte. Então... Claro. Escuta, eu vou até denunciar. Falei que o royalty ali, né? E eu li a matéria dela, dei risada da matéria dela. Falei, Tatiana, peraí, o que eu posso fazer é pegar esse meu bendito MTB aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar o MTB e vou devolver. Eu não posso mais narrar, né? Se não passar no crivo do The Intercept, eu não posso narrar mais o que está acontecendo. Eu tenho que ligar lá para o The Intercept e perguntar, escuta, posso narrar esse acontecimento? Né? Vocês não vão me considerar golpista? Vocês precisam me dar uma chancela para eu trabalhar? Né? E aí o fato é que eu tinha o primeiro canal do Bunker, já tinha tomado uns strikes e tinha criado o segundo canal. O segundo canal eu só tinha avisado para o povo, eu estava com 25 mil seguidores no segundo canal. Era um canal reserva. Era um canal do Bunker Reserva. Né? Era um canal reserva do Bunker. Tinha o Jornal Bunker e o Jornal Bunker Reserva, que estava aí caso acontecesse alguma coisa com o primeiro canal. E aí eu recebo um e-mail do YouTube, dias depois dessa matéria do Intercept, dizendo que eu tinha violado a política de diretriz da comunidade, que o canal estava fora do ar. Isso acabou tudo. Se eu acessei, desculpe, canal removido. Aí eu falei, então eu vou trabalhar no segundo canal. Deu 2 dias de transmissão, recebi o mesmo e-mail para o segundo canal. Assim, mas sem nenhuma explicação. Tira do ar. Acabou. Tira do ar. Violou política de diretrizes da comunidade aqui. Aí eu peguei, entrei em contato com a plataforma e falei, o que eu violei? Qual foi a violação que eu tive? O que foi que eu fiz? Não, tem aqui a lista de diretrizes da comunidade, que é uma coisa, um livro maior que a Bíblia. Então você... procura aí, né? Para você encontrar onde foi que você errou. Aí você mesmo volta e fala. Eu falei, tá bom. Naquele momento eu trabalhava, tinha 7 pessoas na minha equipe. Tinha 7 pessoas na minha equipe. E eu falei, puxa, né? Cheguei pro pessoal, falei, pessoal, pode ir todo mundo embora. Melou, não tenho, né? De onde que eu vou? Né? Eu já estou ganhando pouco, vou tirar dinheiro da onde, né? Mandei todo mundo embora e segui, né? Cheguei pro meu amigo, na época era o Rogério Nubor, né? Eu falei, Rogério, não tem mais dinheiro e não, eu quero continuar com vocês aqui. Eu falei, tá bom, eu vou pro Rumble, né? No YouTube estava proibido. O Rumble nunca pegou, né? O Rumble eu levei um público bom para lá. Só que a monetização dele, depois de 3 semanas trabalhando, eu entrei em desespero. Quando eu fui olhar a monetização do Rumble, eu tinha $50 de monetização. Eu falei, meu Deus, eu não vou resistir aqui. Não vou resistir. Né? E aí o Rogério virou para mim e falou, Roverã, não tem outro jeito, cara. Você vai ter que abaixar a bola e voltar para o YouTube e trabalhar por lá. Né? Eu falei, caramba, eu vou... o Bunker 3. Aí é o canal de hoje, que é o Jornal Bunker 3. Eu cheguei, fiz o 3 de novo, ele começou a subir de novo, pá, né? Ele foi fazendo sucesso. No canal, no Bunker 3, direto eu tomo strike, sem motivo. Aí quando vem o strike, eles falam assim, você violou a política da comunidade. É a primeira vez, isso aqui é um aviso. Só que eles tiram eles param de entregar o vídeo. Então, se você estava botando 5 mil pessoas ao vivo, você passa a botar 200 e olha lá. Né? Olha lá. E... aí passa um tempo, né? Passa um tempo, você consegue trazer mais pessoas através da sua divulgação nas redes sociais. E aí eles falam assim, você de novo violou as políticas da comunidade. O Bunker, a gente tomou uma série o terceiro canal do Bunker, nesses anos,
nesses 3 anos, né, nesses 3 anos a gente tomou pelo menos 4 strikes da plataforma. No terceiro strike a gente foi desmonetizado. Por pouco eu não entrei em depressão naquele momento, porque é muita. Você tem conta para pagar, né? Eu vivo disso. E não tem explicação. É o trabalho. É meu Vive trabalho. disso porque é o seu trabalho. E foi um momento muito triste, de muito desânimo, mas falei, eu tenho que continuar porque eu não sirvo para fazer outra coisa. Mas hoje a gente fala assim, vou virar Uber. Eu falo, mas eu não gosto de fazer Uber, cara. Eu não sirvo para isso, meu trabalho é aqui, minha vida é aqui. Né? E como é que você reverteu? Porque hoje o canal está monetizado. Exatamente. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, entrei em contato com a plataforma e a plataforma falou, Vera, grava um vídeo. Tinha lá um critério, ela falou, você tem que gravar um vídeo explicando o que aconteceu e mandar para análise. Eu gravei o vídeo. E aí esse vídeo que põe na análise é um vídeo que você põe restrito, não é isso? É um vídeo que você põe restrito. Eu expliquei o que aconteceu, eu tenho esse vídeo até hoje. Expliquei o que aconteceu, eles devolveram a monetização do canal e o canal voltou a crescer e crescer muito. Opa, começou a crescer. E aí foi eu fui fazer um react do debate municipal, da eleição municipal, e a Globo me deu um strike, né? E isso foi no final das eleições de 24. Aí o canal foi lá embaixo de novo, e eu fui crescendo, e eu vi que era o seguinte, eu falei, dessa vez eles não vão devolver o canal. Dessa vez não vão devolver. O que eu fiz? Eu criei o 4º canal do Bunker, né? O Jornal Bunker Oficial 2. Eu fui lá, criei o 4º canal. Não, já só vou te contar rapidinho. Fui lá, criei o 4º canal. Esse aqui é esse o 3 ou é o 4? Esse é o 3. Esse eu estou usando hoje, esse é o 3. Aí eu fui, criei o 4º, chamei o povo começou a ir. Eu consegui rapidamente fazer as métricas de monetização. 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição de vídeo. Consegui rapidamente. Aí eles pedem que para você monetizar, você tem que fazer o reconhecimento facial. A história mais engraçada da minha vida. Eu peguei o celular e fiz, né? Você bota a cara aqui, estica para lá, vira a cabeça para um lado, vira para o outro, vai para cima, vai para baixo, dança a Macarena, e você vai, né, fazer reconhecimento facial. Fez. Seu rosto está sendo avaliado. Aí voltou a resposta. Você violou a política da diretriz da comunidade. Eu falei, meu rosto é antidemocrático? A minha cara viola a diretriz da comunidade. Eu não tô entendendo, juro que eu não estou entendendo. Aí eu mandei a contestação para a plataforma. Eu falei, YouTube, a minha cara viola a diretriz da comunidade. Eles falaram, contestação recusada. Você pode tentar de novo no dia 9 de janeiro. Eu falei, tá bom, certo. Essa é nova. É o critério de democracia. Se for o Roveran, não passa. E a gente está aqui hoje. Eu voltei para o terceiro canal. Há quanto tempo você conseguiu voltar a ter o canal pleno? Porque eu estou vendo aqui, né? Vou até colocar aqui de novo na tela, para que o público saiba, tá? Vocês vão ver aqui que tem a parte do aderir, inclusive, está aí entrando, ó. Que aqui em Portugal é adira, tá? Adira a este canal, é assim que escrevem aqui. Então a gente vê que você tem um clube de membros, recruta, soldado, sargento, tenente, coronel, major, cada um com o seu valor. Portanto, o canal também é monetizado por visualização, não é isso? Ele é monetizado pela AdSense e pela membresia, né? Só que é o seguinte, eles não deixam você passar de determinada audiência. Quando o canal começa a crescer e passar se você chegar ali, hoje eu faço assim, eu boto ali umas 500 pessoas ao vivo. Se eu passar disso, eu tomo um strike automático sem motivo. A última vez que eu tomei um strike, eu estava ali, de repente subiu, estourou, bateu 2.000 pessoas, eu tomei um strike. Você está vendendo armas no canal. Desse jeito, não estou brincando, 72 horas de strike. Eu conversei com o meu advogado, falei, vamos fazer o seguinte, eu desisto de tentar responder pela plataforma. Aciona esses caras na justiça, que eu vou levar esse documento lá, e eu vou ter o prazer de enfrentar esses caras, né, na audiência de conciliação. O YouTube vai explicar, a plataforma vai ter a oportunidade de explicar como que eu estou vendendo armas. A gente tinha, quando começou a revista Bunker, eu chamei uns jornalistas que gostam de escrever, etc. A gente fez
um grupo de jornalistas lançou a revista Bunker, foi lá, registrou ISSN, fez todo o trabalho bonitinho, formalmente correto, né, por assim dizer. Começou a vender a revista e funcionou. Pô, preciso ter um produto, não vou ficar abrindo a tela aqui, pô, manda um pix para mim, eu acho chato isso. Não recrimino quem faça, mas eu, Ricardo, para mim acho chato. O sujeito, às vezes faço, uma necessidade extrema eu faço, e ela acontece. Mas eu falei, vou vender um produto. O pessoal, né, comecei a vender um produto bom. O que aconteceu? A revista começou a vender e vender bem. Né? O que aconteceu? No final do ano passado, ele simplesmente chegou lá. O YouTube tem uma loja chamada Shopify, que é a loja deles. Ele chegou à mesma acusação: você está vendendo armas aqui, tem armas aqui, então a gente não pode. Porque a acusação deles é que tinha a coluna de um dos membros do Pro Armas de São Paulo, que ele estava fazendo uma crítica ao Estatuto do Desarmamento, isso e aquilo. Mas ele não está oferecendo arma para ninguém. Não, sua loja vai ser retirada do ar. Tiraram a loja da Shopify, que é a loja do YouTube, a própria loja do YouTube. Você pode citar, a Shopify é uma maravilha para quem usa. Você vai lá, cadastra seus produtos, você está fazendo a live aqui agora, você clica no botão que aparece embaixo do vídeo, ele bota o produto na tela. O cara compra enquanto está assistindo o vídeo. Ele não sai do vídeo para comprar. E funciona bem pra caramba. Aí eu fui para o Hotmart, estava vendendo bem no Hotmart, e aconteceu a mesma coisa no Hotmart. Assim, parece um copy-paste do Shopify. Aí a gente pegou e falou: chega de Hotmart, não posso, né? A gente brincou, chamou o meu advogado, o doutor Eduardo, chamou de Hotmarks. O cupom perestroika. Né? O Hotmarks. Aí saímos de lá, começamos a vender as assinaturas da revista no site do Bunker, e a gente está trabalhando assim até hoje. Mas é difícil. Falar a verdade para você, vender almoço para comprar janta. Roveran, estamos aqui há 1h30, né, com esse programa. Normalmente o meu programa é 40 minutos e tal, mas claro que eu não podia interromper, porque você contou uma história essencial, né? Uma parte da nossa história do Brasil, da história da comunicação brasileira. Você viveu de perto, você viveu a perseguição, você viveu a censura, você viveu esse recomeço, você viveu as dificuldades do recomeço, você viveu os banimentos das plataformas por conta das diretrizes, e você vive hoje essa dificuldade de todo mundo que tenta, assim como eu, estou falando de todo mundo, assim como eu, que tenta começar um novo canal. Porque eles vão nos banindo, vamos criando um novo, vamos mostrando que somos resistentes e resilientes, mas vamos sendo testados o tempo inteiro e, finalmente, temos que sobreviver. Eu queria te agradecer muito por essa, não é uma entrevista, é um bate-papo. Foi engrandecedor para mim, em termos de conhecimento. Fiquei sabendo aqui de um monte de histórias que eu não conhecia, de quem viveu por dentro, e certamente o nosso público também vivenciará essa oportunidade. Queria dizer que o meu canal não é headline, não é visando bombar na internet. Na verdade, hoje o meu grande propósito com esse programa é fazer um arquivo histórico. E você hoje, então, participando desse programa, você faz parte desse arquivo histórico, que vai ficar para sempre aí na internet, com essa parte da história sua, do Terça Livre e do Brasil, e do Bunker, né? Do Bunker e do Brasil. Então, eu queria te agradecer muito, queria dizer que continuo te seguindo, sempre que eu posso, assistindo, gosto muito dos seus comentários, gosto muito da forma que você trabalha, do seu empenho, da sua dedicação e seriedade que você leva para a comunicação através do canal Bunker. Então, irmão, muito, muito, muito obrigado, viu? O agradecimento é meu, né? O agradecimento é meu. Você, na minha opinião, dentro do jornalismo, você tem uma estatura muito maior do que a grande maioria dos pares que eu conheço, né? E eu sei mensurar, né? Porque você é um sujeito que atravessa todo esse maremoto que a gente vive hoje,
dentro da comunicação, a censura não é fácil de lidar. Ela tira a sua dignidade, né? Ela rouba o seu mérito. E você é um cara que tem muito mérito, você tem uma história grande, você tem uma história densa, cheia de informações em pouco tempo, de realizações em pouco tempo, mérito de inúmeros prêmios, e que você vê, de repente, todos esses acontecimentos, todos esses reconhecimentos indo para a mão de militantes que não estão entregando esse valor. Não estão entregando esse valor. É triste, é um momento da história que talvez seja mais para ser esquecido do que para ser lembrado. Essa é a verdade. Pela depressão do momento que a gente vive. De você olhar e falar assim, poxa, como que eu vou contar essa história lá na frente? Né? Todo esse pessoal que hoje você vê uma molecada defendendo a censura, fala, amigo, você tem certeza que você quer contar que você fez isso daqui a uns anos? Você tem certeza que você quer falar, olha, eu lutei contra a exposição pública de ideias? É isso que você quer? Você tem certeza? Desculpa de interromper. Eu comentei no programa anterior que eu fiz com a Valéria Scher, e eu fiz um comentário que nesse último ano, 1 ano e meio, é como se tivessem jogado inseticida ou um tipo de veneno nos bueiros dos esgotos, e todos os bichos escrotos saíram, mas saíram querendo mostrar a sua cara e naquilo que eles acreditam, que é a escrotidão, que é o assassinato das pessoas de direita, que é a defesa de grupos terroristas, que é a defesa do mal, a defesa da destruição. Eu não sei, a gente está vivendo um momento em que tudo está sendo gravado, tudo, de alguma maneira, vai ficar para a posteridade, e como essas pessoas vão se enxergar daqui a 10, 15, 20 anos com o resultado daquilo que elas próprias cavaram. E eu digo isso porque eu fui um dos que ajudou, incentivou e cavou a anistia ampla, total e restrita para liberar bandidos, assaltantes de banco, assassinos e sequestradores. Pois é. E a gente está vivendo um momento onde não temos bandidos, não temos sequestradores, temos vítimas de uma cilada que são acusados de terrorismo contra o Estado brasileiro. E o pior é que tem gente que acredita nessa historinha e entra de peito aberto, de cara para a tela, defendendo o indefensável. E é por isso que eu falo, o canal do Bunker é um canal necessário no dia a dia da informação, do jornalismo de tarde, de noite, seu empenho. E eu queria mais uma vez te agradecer pelo seu empenho, pelo seu canal e por histórias tão legais aqui. E olha, pode ter certeza, no dia que eu puder estar no Brasil de volta, eu faço questão de ir a São Paulo e a gente tomar uma cerveja, qualquer coisa juntos, mas ficarmos algumas horas conversando, porque você é uma pessoa muito bacana, com uma boa cultura, um grande conhecimento, e que certamente é um prazer conversar horas e horas e horas. Obrigado, Roveran. Eu que agradeço, Para mim é um prazer estar aqui com você. Obrigado por você, obrigado à sua audiência toda aí, espero que vocês tenham gostado. A audiência toda, desse tamanico. Mas vamos lá, não me importa a quantidade de audiência, peço, claro, para que curtam, compartilhem, mas é como eu disse, aqui eu estou fazendo um registro histórico. Esse canal, se fosse para ter muita audiência, eu estava dizendo bomba, 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 amanhã não sei o que acontece, depois de amanhã acontece, tic-tac, 72 horas, e não é isso que eu faço, muito pelo contrário, eu faço um canal que conta as histórias das pessoas, tanto as que estão no Brasil, em várias partes do mundo. O outro programa também, Gigantes em Portugal, que é sobre portugueses e brasileiros que se agigantam aqui, porque também é muito difícil viver na Europa e viver em Portugal. Então, te agradeço mais uma vez, vou me despedir aqui do público. E lembra, Roveran, você tem aqui um amigo, tá? Você tem uma pessoa que está aqui. Eu tenho um pouco de conhecimento nesses 40 anos de trabalho. Eu digo sempre que eu sou um operário da comunicação. Eu sou um operário há 40 anos. Transitei em todas as áreas desse chão de fábrica.
todas as áreas. Publicidade, jornalismo, rádio, tudo. Conta comigo para o que você precisar e qualquer coisa que eu possa te ajudar em orientação, conta comigo. Você é um canal necessário. Obrigado, Rovera. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. O agradecimento é todo meu. É isso, pessoal. Esse foi mais um programa Entrevista Intercontinental. Olha, vou dizer, um bate-papo que podia durar aí 4 horas, porque é assunto sem fim. Estamos falando do Brasil, de parte da história do Brasil, de quem viveu, de quem está vivendo. Esse sufoco que a gente está tendo, esse sufocamento, esse estrangulamento, essa covardia. O Brasil se transformou num país covarde, tanto por quem comete a covardia, quanto por quem aceita calado e, principalmente, por quem defende a covardia. Um dia, essa história será toda contada, porque não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. E a ditadura brasileira vai acabar. Está com os dias contados, eu não sei quantos são, podem ser muitos, mas toda a tirania, desde o início, tem, em algum momento, podemos dizer, os seus dias contados. E o Brasil vai ter que se recuperar, vai ter que se recuperar de feridas tão profundas, porque é uma ditadura, e uma ditadura causa feridas muito profundas. Dilacera famílias, dilacera vidas, dilacera emoções, destrói tantas e tantas coisas. Como o mal está sendo colocado no Brasil, destruindo tantas vidas. Tantas pessoas que tiram a própria vida silenciosamente porque não aguentam mais. Pois é muito cruel. E essa entrevista com o Roveran conta um pequeno pedaço dessa história no que se refere à comunicação, ao fim do Terça Livre, e mostra para todos nós uma grande lição. A lição de não parar de lutar. Nós não temos o direito de parar de lutar. Se Deus nos colocou nesse momento da história, é porque talvez nós possamos ter uma importância enorme e fazermos a diferença. Nós só não podemos nos acovardar perante o inimigo. Sim, você não precisa, cada um de vocês, ir para a rede social. Não. Mas vocês não podem deixar que o mal atinja você, sua cabeça, sua família. Porque o ataque é contra todos, por todos os lados. E nós precisamos resistir. Precisamos ser resistência a tudo isso. Precisamos conversar com a nossa família. Precisamos fazer as pessoas entenderem e, para isso, precisamos das boas informações, do bom jornalismo. Aquele que, quando você liga a TV, não existe mais. Lamentavelmente, não existe mais. Mas existe aí pela rede. É só peneirar, é só procurar, que a gente vai sempre achar canais que tenham sua importância dentro do seu grau. Cada um tem sua importância. E todos esses jornalistas que estão aí fazendo esse trabalho merecem o nosso apoio, merecem Pix quando pedem, merecem que você se inscreva, merecem o superchat, porque é trabalho. É um trabalho que grandes empresas hoje têm medo de remunerar. A vida seria muito mais fácil se não estivéssemos numa ditadura. Podem ter certeza. Então, a continuidade da comunicação séria no Brasil depende de cada um de nós, de cada um de vocês. Muito obrigado, desculpe esse final longo, esse desabafo sobre o Brasil, e até o próximo programa Entrevista Intercontinental. Muito obrigado.